Olá, pessoal. Meu nome é Maria Sueli Ferreira da Silva, acadêmica do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, Polo de Canto do Buriti. Eu irei ministrar uma aula da disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório 2. Esta aula é para o segundo ano do ensino médio e tem como tema da aula fungos. Eu tenho como conteúdo dessa aula os tipos de fungos mais conhecidos, as classificação dos fungos e tenho as características gerais dos fungos. Bom, pessoal, o objetivo que eu pretendo obter com essa aula é conhecer os tipos de fungos mais conhecidos, entender a classificação e conhecer um pouco da característica dos fungos. Vamos lá? Bom, o reino fungi ou fungo reúne organismos eucariontes e heterótrofos. O que são, pessoal, organismos heterótrofos? Organismos heterótrofos são aqueles que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Sim, se eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento, de que forma os organismos heterótrofos se alimentam? Eles se alimentam, gente, de nutrientes que eles absorvem no meio em que eles vivem. Então, no meio em que eles vivem, ele encontra o próprio alimento dele. A gente vai falar também um pouco sobre os tipos de fungos. Os mais conhecidos, acho que todo mundo já ouviu falar em algum desses fungos que eu irei citar aqui. Por exemplo, temos os bolores, são fungos. Os mofos, também são fungos. As leveduras, as orelhas de pau. Temos as trufas, os cogumelos champignon, né? Então, assim, pessoal, tem alguns cogumelos que são comestíveis, mas nem todos os cogumelos, eles são comestíveis. Tem cogumelos que eles são tóxicos e outros não. Então, a gente não pode simplesmente pegar qualquer tipo de cogumelo, levar para sua casa e servir como alimento. Você pode estar se intoxicando. Então, não podemos fazer esse tipo de coisa. Mas tem um que é muito saboroso, que é muito utilizado na culinária brasileira e de demais países, que é o cogumelo champignon. Irei falar um pouco também, pessoal, sobre a classificação dos fungos. Bom, quando se fala em classificação de fungos, ele é um assunto um pouco polêmico, mas o livro que eu utilizei, o livro do segundo ano do ensino médio, ele é um livro muito bom e eu fiz uma classificação bem simples, de forma que as pessoas irão entender. Uma forma simples, de forma que as pessoas irão compreender a minha explicação. Bom, temos o Chytridiomycota, que ele é um cogumelo que ele tem flagelos. Flagelos, pessoal, é como se fossem uns pelinhos, entendeu? No lugar das raízes. Então, tem um outro tipo de cogumelo que ele é chamado de zigomicota. O zigomicota, ao meu ver, ele já é um pouco mais evoluído do que o primeiro que eu falei, porque ele tem zigosporos e ele perde os flagelos. Ele não tem flagelo, então ele perde, então no lugar dos flagelos ele já tem zigoporos. Tem um outro tipo de cogumelo que é o ascomicota. O ascomicota, ele já tem ascoporos e ele também, pessoal, ele tem algo a mais que o outro não tem. Por isso que eu digo que eles estão evoluindo. Então, ele já tem corpo de fecundação. Temos também um outro chamado de basidiomicota, que ele tem basídios, e um exemplo muito interessante que eu encontrei nesse cogumelo são as orelhas de pau. Inclusive, eu fiz uma maquete
da orelha de pau, que tá aqui, a orelha de pau. Eu utilizei um tronco já em decomposição. Eu tive o carinho de encontrar um tronco que já estivesse em decomposição e ele chegasse bem próximo do real, onde ele estaria na natureza. Isso aqui é um tronco de boldo, né, que foi cortado, e eu encontrei ele e eu achei perfeito para fazer essa maquete. Os fungos, eu misturei 3 massas de modelar, misturei a amarela, a vermelha e a laranja para dar esse tom. Eu fiz essa mistura, por quê? Porque essa mistura aqui chegou o tom verdadeiro do orelha de pau, porque o orelha de pau ele tem esse tom alaranjado intenso. Então, pessoal, a orelha de pau, ela é um fungo que ela tem extrema importância para a natureza. Primeiro, ela é um fungo que ele é decompositor, ele recicla as matérias na natureza. Então, o que que acontece? A importância dele é tão grande, porque assim, você vê alguns fungos que eles são de lugares úmidos, lugares que não tem luz solar, um lugar extremamente escuro. Porém, esse aqui não. Esse aqui, ele se adapta muito bem à luz do sol e também, pessoal, à luminosidade. Então, ele se adapta no calor e também se adapta muito bem à luminosidade. Para vocês verem que esse tronco eu tive o carinho de fazer ele em um tronco que já está se decompondo, como realmente na natureza. Quando você vê uma árvore em decomposição, você vê as orelhas de pau, porque ela já está se decompondo. Bom, pessoal, o orelha de pau, ele tem vários números populares. Em algumas regiões ele é chamado de orelha de pau, em outras regiões ele é chamado de urupê, em outras regiões ele já é chamado de pirongo. E tem uma característica interessante dessa orelha de pau, que ele é alucinógeno, viu, pessoal? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com os fungos, porque a gente não conhece, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, pessoal, aqui foi a minha maquete de orelha de pau e eu irei prosseguir a minha aula falando das características gerais dos fungos. Bom, os fungos, eles têm várias características bem interessantes. Então, eles são heterotróficos, como eu já falei no início da aula, que eles não produzem o seu alimento, eles se alimentam de nutrientes ali do próprio ambiente em que eles estão vivendo. Eles possuem paredes celulares, eles têm substâncias de reserva, eles também têm corpo formado por filamentos chamado hifas, eles têm micélio vegetativo e eles também, pessoal, têm micélio reprodutor. Bom, pessoal, essas foram as características, né, dos fungos e eu espero que vocês tenham gostado da minha aula. Foi uma aula do 2º ano do ensino médio. É um tema muito gostoso de se falar. Eu espero que vocês tenham gostado da minha aula e o meu muito obrigado a todos.